Nós faremos a leitura do nosso texto bíblico, que é o texto de suporte para esta lição, número 11, os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. O texto áureo diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé, diz a verdade prática, é a confiança irrestrita nas promessas de Deus. Passaremos então a leitura do texto em Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 8, e depois os versículos seguintes. Estejamos de pé para esta leitura, por favor, irmãos. Vamos ler todos juntos, com voz bem audível. Versículo número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que o menino era formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Amém. Louvamos a Deus, irmãos, por este rol
de homens e também de mulheres, cujas vidas ficaram registradas como exemplo. E como diz aqui o título da nossa lição, eles são para nós e constituíram para nós um legado pelo exemplo de fé para a igreja. Eu creio, irmãos, que a nossa determinação, a nossa expectativa, nosso propósito tem que ser o de deixar um legado de exemplo, de fé para as gerações que virão. Nós estamos esperando o arrebatamento, é o próximo evento que nós estamos esperando. Mas quem sabe o arrebatamento pode ainda demorar alguns anos. E se assim o for, que as pessoas lá adiante, sejam seus filhos, seus netos, os seus bisnetos, digam: olha, o meu bisavô, a minha bisa, o meu avô, a minha avó, deixou uma herança de fé. Eu vou seguir o exemplo dele, eu vou seguir o exemplo dela. Ela está na galeria da fé, dos heróis da fé. Assim como Abel, Enoque, Noé, Abraão, José, Moisés, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas e tantos outros santos e santas que nós conhecemos. Alguns estão entre nós, outros já foram, mas já estão na galeria dos heróis da fé. Amém, irmãos? Porque não precisa a gente esperar morrer para ir para a galeria dos heróis da fé. Tem que ir em vida. Amém? Vamos levantar a mão assim? Senhor, obrigado por esta palavra que entra, Senhor, em nossos corações, para que nós, Senhor, sejamos despertados, motivados e ajudados, Senhor, a dar passos, para que possamos, Senhor, estar em um nível tal qual, Senhor, é a tua expectativa, tal qual é o trabalho do Espírito Santo, tal qual, Senhor, é o trabalho da palavra aqui na terra. Nesta manhã, desperta-nos para um novo momento, Senhor, em nossa vida espiritual e em nossas vidas pessoais. Abençoa o pastor Marcos e os demais professores que estarão ministrando a tua palavra. Dá, Senhor, a tua unção, o teu poder, a tua graça, e abençoa-nos, a nós que estaremos ouvindo, para que tenhamos, Senhor, capacidade de entendimento e de processamento da tua palavra. Ah, Senhor, ajuda-nos nesta manhã, os de perto e os de longe, em nome de Jesus Cristo, amém? Assim como estamos, nós convidamos o pastor Marcos, vamos recebê-lo. Paz do Senhor para os irmãos. Podemos se sentar. Queremos dar as nossas boas-vindas aos nossos amigos, todos os domingos. Que o Senhor possa abençoar grandemente, né? E nós que estamos aqui, que possamos ter um domingo maravilhoso, né, irmãos? Os irmãos que estão atrás, se quiserem vir um pouco mais à frente, vocês ficam à vontade. E estar aqui mais perto parece que fica melhor, né? Mas fiquem bem à vontade aí, onde vocês estão. Queridos, nós estamos praticamente na penúltima lição desse trimestre. Parece que nós temos mais uma lição apenas. E estamos tão felizes porque esta carta trouxe para nós, acredito que, um ganho significativo. Eu entendo que foi de grande valia estudar esta carta esse trimestre, porque veio reforçar muito a nossa caminhada
aqui nesta terra, né? Porque foi escrita por um grupo de pessoas que estavam passando grandes dificuldades e hoje não é diferente, né? À medida que se aproxima aquele dia, as dificuldades também são inúmeras e ela vem estimular, ela vem nos encorajar a permanecer, desafiar. É um grande desafio, porque, olha, queridos, realmente parece que esse escritor escreveu esta carta ainda este ano, tão vivo, tão claro para nós, diante assim das turbulências da vida, né? E hoje nós iremos, esse escritor, ele quis dar um grande peso na sua carta, quando assim ele vai usar os gigantes, os heróis da fé, que era do conhecimento desse grupo de pessoas. Ele vai mencionar nomes de pessoas que eram do conhecimento deles, não eram nomes estranhos, era do grande conhecimento deste povo. Lembrando aos irmãos que o judeu, ele é muito bem ensinado a respeito do Pentateuco. Eles não são um povo alheio ao conhecimento da sua história. Eles conhecem muito bem. A gente assim acaba dizendo aqui que esse escritor tinha um grande conhecimento. Não, aqueles também que iam ler esta carta concernente à velha aliança, eles também detinham um grande conhecimento a respeito das suas histórias, seu povo, enfim, tudo que aconteceu com eles no Egito, a saída, as promessas que Deus fez a Abraão, aos patriarcas. Um judeu, ele não tem dificuldade de entender essas coisas, porque faz parte da sua história, do seu legado. Eles conhecem muito bem a respeito. É bem verdade que existe uma diferença, quem sabe, entre um e o outro, uns mais, outros menos, mas, como base, eles dotavam de grande conhecimento da sua história. Amém? Nós temos uma grande quantidade de homens, a grande parte homens, né? Nós temos apenas uma mulher que é mencionada aqui, a não ser Sara também, que foi mencionada, mas ela faz parte ali de um conjunto. Mas temos também uma única mulher, que ele faz menção, foi Raabe. E para aqui hoje compartilhar com os irmãos algumas coisas que eles fizeram. Por que eles venceram? O que eles tinham? E o que nós temos hoje? Essa é a grande diferença, né, irmãos? Aonde eles se apoiaram para se tornarem gigantes? Uma coisa é você ter um lastro que dá sustentação na sua caminhada. Outra coisa é você não ter praticamente quase nada. Eu cheguei, mas você chegou como? Introdução. O autor acabara de fazer sua longa exposição sobre a supremacia de Cristo, seu sacerdócio e superioridade da nova aliança em relação à antiga. Esta exposição começou no capítulo 1 e se estendeu por quase todo o capítulo 10. Aqui ele faz um apanhado histórico sobre a jornada de fé dos homens e das mulheres de Deus no antigo pacto e como isso deveria ser tomado como exemplo para os cristãos do novo concerto. Essa fé, diferentemente do conceito da justificação dado por Paulo, aparece aqui no sentido de ousadia, perseverança e confiança nas promessas de Deus.
a fé demonstrada por eles em diferentes momentos da história, em diferentes situações. Foi o que garantiu as suas inserções na galeria de heróis bíblicos. Essa mesma fé que garantiu a eles sempre avançassem e nunca recuassem, devemos imitar. Então, conforme disse aos irmãos, estes homens, esses heróis não tinham consigo uma Bíblia, eles não tinham consigo algo que pudesse ler e se basear. Eles se destacaram como heróis, dando para nós hoje aqui um grande exemplo de fé, vivendo em situações diferentes uns dos outros, cada um no seu tempo, porém, usaram a fé. Essa pequena palavra, 2 letras, né? Alguém quer associar a velha aliança, parece que quer desmembrar a fé e colocar as obras. Não, queridos, nós vamos observar aqui que tanto o antigo pacto como o novo, o instrumento usado que diferenciou esses homens foi a fé. Foi a fé. Se tornaram heróis, venceram porque usaram a fé. E hoje, se você não usar a fé, se você não tiver essa confiança, você vai parar pelo caminho. Não tem como. Você vai precisar da fé. O justo viverá da fé. Não tem como você se desvencilhar da fé e caminhar, porque você vai perder a esperança. E se você perder a esperança, você vai parar no caminho. O escritor, irmãos, ele vai aqui abrir o capítulo 11, ele vai falar desses gigantes. E queria destacar para vocês 3 nomes, que está no versículo 4 a 7. Ele vai falar de Abel, Enoque e Noé. Esses 3 gigantes viveram antes do dilúvio. Depois ele vai falar dos patriarcas, que está do versículo 8 a 22. Abraão, Isaque, Jacó e José. Depois ele vai usar, do versículo 23 a 29, ele vai usar como gigante Moisés. E depois, do versículo 30 ao 38, ele vai se referenciar aos juízes, aos reis, e vai aí incluir Josué, Raabe e assim por diante. Mas ele vai fechar esse capítulo dizendo assim, em suma, ele coloca esses gigantes, esses heróis da fé, destacando cada um do que eles fizeram, mas ele vai dizer no fechamento que o que ele mais quer é dizer da continuidade. Essa é a realidade. Ele quer enfatizar, ele vai trazer esses nomes, mas ele fecha dizendo que a necessidade de que haja uma continuidade, que não parasse por aí esses nomes, mas que tivessem um segmento e que esses irmãos que estavam sofrendo grandes perseguições, que esses homens também sofreram e venceram pela fé. É isso que ele estava querendo dizer quando ele traz esses nomes, a memória desses crentes judeus, dizendo, olha, eles venceram, eles apagaram a força do fogo, eles venceram reinos, praticaram justiça,
alcançaram as promessas. Você não percebe que o que ele está querendo dizer aqui nesse capítulo, já quase que encerrando essa carta, é incentivando, dizendo, olha, para eles não foi algo fácil. Você apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fúgida os exércitos dos estranhos. Ou seja, eles esboçaram grande empenho, grande força para vencer. E como vocês estão tendo grandes dificuldades hoje para lidar com toda essa situação que vocês estão vivendo, olha o que eles fizeram. Se vocês estão aí tendo grandes enfrentamentos com os seus contemporâneos, contra a força romana, perderam emprego, perderam tantas coisas, mas olha para esses homens que foram fiéis e ao ponto de se tornar assim gigantes na fé. Em suma, nessa introdução, foi essa direção do capítulo 11 para aqueles cristãos. Mas vamos aqui abrir um pouco mais, porque o nosso comentarista, ele vai abordar algum desses homens, e nós iremos estar mencionando aqui para os irmãos, né? A nossa lição de hoje, ela estava na lição de número 8. Aqueles que estão pela internet, acho que vai ter um pouco de dificuldade, porque carregaram o capítulo 8, a lição de número 8, mas você pode aí, de alguma forma, acessar através da internet esta lição. Bem? A fé que gera confiança em Deus. O sacrifício de Abel. O autor dá início à sua galeria dos heróis da fé com Abel, o primeiro exemplo de homem de fé. Abel foi o homem que nos primórdios da humanidade ousou confiar em Deus. A Bíblia mostra que seu sacrifício feito com fé agradou a Deus. O culto prestado por ele foi verdadeiro. Há muitas especulações sobre a natureza do sacrifício oferecido por Abel. Mas o texto sagrado nada diz sobre o assunto. O fato é que a fé de Abel foi uma fé operante, diferentemente da fé de Caim, seu irmão. Para o autor de Hebreus, os cristãos, assim como for Abel, deveriam ser em tudo confiantes, porque o Cristo a quem segue é em tudo superior a Abel. Bom, queridos, o nosso escritor, ele vai usar o primeiro gigante, Abel, e vai apontar que este menino, esse moço, diferentemente do seu irmão Caim, porque ambos receberam da parte de Adão e Eva ensinamentos a respeito de Deus. Adão e Eva viveram dois momentos, o primeiro dentro do paraíso e o segundo momento fora do paraíso. Mas acreditamos que tanto Caim como Abel receberam informações a respeito de Deus e que Deus iria receber sacrifícios, oferecer sacrifício ao Senhor. Eles tiveram assim ensinamentos. Porém, Abel
ele vai se destacar e entra como herói, aqui no nosso, o escritor, apontar como o primeiro gigante, porque ele vai oferecer ao Senhor algo tremendo. Veja aqui o capítulo 4, versículo 4, do livro de Gênesis, vai dizer assim: e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Agora ele vai se reportar a Caim, no versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então, você percebe que no seu tempo, Abel, ele conseguiu tocar a sensibilidade de Deus no seu culto, na sua atitude, porque a Bíblia diz que trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Ou seja, ele vai oferecer um culto diferenciado ao Senhor. Dizer, irmãos, que Caim foi reprovado por uma atitude apenas, nós vamos precisar do conjunto da obra. Nós vamos precisar do conjunto da obra, porque a Bíblia, ela se fecha a respeito desse moço. Lá na frente, nós vamos encontrar algo a respeito de Caim, dizendo que ele era do maligno. Porque no livro de Gênesis, nós vamos encontrar que Deus, ele rejeitou a oferta de Caim, e lembrando aos irmãos que quando Deus vai falar com Caim, Deus vai dizer: Caim, se você fizer certo, você vai ser aceito. Então, dizer que ele foi reprovado porque ele pegou do fruto da terra e Deus não aceitou, eu penso que não, viu, irmãos? Porque isso aí é um ponto apenas. Porque a nossa vida, a nossa caminhada, quando você vai oferecer algo ao Senhor, é um resultado de um trabalho. Nós estamos entendendo? Quando você vai oferecer algo ao Senhor, é um resultado. Ele fez algo mecanicamente, porque por detrás daquela oferta já tinha-se um conjunto da obra envolvido em Caim. O que não aconteceu com Abel. Porque quando Abel foi oferecer o seu culto ao Senhor, houve todo um preparo de pegar as primícias, os primogênitos, ou seja, aquilo que era mais importante, aquilo que tinha maior valor, porque é para o Senhor. Amém? Os irmãos estão entendendo? Como que se dizendo assim, eu vou para o culto, eu vou pegar a minha melhor roupa, meu melhor sapato, eu vou me preparar. Isso aí já é um conjunto da obra. Quando você faz todo um preparo, porque você vai oferecer para o Senhor. Antigamente as pessoas, eu me lembro assim, hoje não se vê tanto, dizer, quando as pessoas iam ofertar ao Senhor o dízimo, as pessoas pegavam a nota mais bonita. Vocês se lembram disso ou não? No passado, eu vou dar um dízimo, aí recebia o pagamento, o dinheiro, escolhia aquela nota nova para ofertar ao Senhor. Era um cuidado, porque isso aqui é para o Senhor.
Lembrando aos irmãos que o azeite que se colocava no candelabro não era qualquer azeite. Era o azeite mais puro. Então, para se oferecer ao Senhor, não se oferece, irmãos, qualquer coisa, de qualquer jeito. Quando assim você se faz, porque por detrás já existe um sentimento, uma vida reprovada por Deus. Porque Deus disse a Caim: se você fizer bem, você será aceito. Ele não fez bem. Veja o que o escritor vai dizer no capítulo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Veja o que João disse na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno. Você percebe? E matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justa. Então, irmãos, quando nós vamos oferecer algo ao Senhor, devemos entender perfeitamente que você não pode chegar e oferecer de qualquer maneira. Porque primeiro Deus passa pelo ofertante, para depois receber a oferta. Jesus vai reforçar isso na nova aliança, no sentido de que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, o que você deve fazer? Guardar a oferta. Guarda a sua oferta. Vá, reconcilie com o seu irmão. E depois você vem e entrega a sua oferta. Ah, mas eu vou orar. Não adianta você orar. Vá primeiro, reconcilie com o seu irmão e depois você vem falar comigo. Provérbios capítulo 21, versículo 27. O sacrifício dos ímpios é abominação. Quanto mais oferecendo com intenção maligna. Nessa minha tradução fala maligna. Então, não é porque você está oferecendo um sacrifício que Deus vai receber. O sacrifício dos ímpios é abominação. Deus não recebe. Por quê? Porque ele é ímpio. Então Caim não foi aceito porque ele era do maligno. Eu vou prestar o meu culto ao Senhor. Abel está fazendo? Está. Eu vou oferecer o meu também. Eu vou pegar os meus resultados, eu vou oferecer ao Senhor. Foi lá e lançou mão de alguma coisa. E jogou lá em cima e disse: recebe, Deus. Não vai receber. Então Abel, agora irmãos, percebe que um outro lado, quando ele viu Deus recebendo a oferta do seu irmão, a inveja. Em vez de se alegrar, disse: Deus aceitou do meu irmão. Graças a Deus. Deus aceitou a oferta do meu irmão. Meu irmão, o que você fez? Eu quero aprender com você. Você tem um mapa da mina.
Você conseguiu atingir a sensibilidade de Deus? Deus se atentou para a sua oferta, meu irmão? Me ensina. Se alegra com o sucesso do seu irmão. Fica feliz, porque ele, embora sendo o menor, embora sendo o caçula, conseguiu superar o mais velho. E o mais velho, porque, não, eu tenho que passar as informações, Deus tem que aceitar a minha, não do meu irmão, porque eu sou o mais velho, sou o primogênito. Por que não aceitou a minha? E se Deus não aceitou a minha oferta, então o que tinha no seu coração foi esterilizado. Ódio. Ódio. Mesmo Deus dizendo, não faça isso, Caim. Se você fizer bem, eu não tenho filhos prediletos, não. Eu não escolhi Abel porque é Abel e reprovei você porque você é Caim. Não, porque por detrás existe algo que eu não aceitei. Irmãos, vamos nos alegrar com aqueles que estão crescendo, se desenvolvendo, e que estão, né? E vamos pedir ao Senhor para que também receba a nossa oferta. Vamos ser humildes o suficiente para entender e reparar o nosso altar. E dizer, Senhor, ajuda-me a superar as minhas falhas. Ajuda-me, Senhor, para que o meu culto possa ser aceito. Testemunho de Enoque. Há pouquíssimas referências à pessoa de Enoque no registro bíblico, mas o pouco que há é suficiente para inspirar a fé e confiança. Somente 2 pessoas são citadas na Bíblia e que não experimentaram a morte. Um é Elias, o profeta de Tisbe, e outro é Enoque. A Bíblia diz que esse translado de Enoque se deu por causa deste andar com Deus. Ninguém se aproxima do Pai, nem muito menos anda com Ele se não demonstrar fé. Deus é soberano e age como quer. Mas o fato é que Deus chamou Enoque para perto de si, por causa do seu andar na fé. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Enoque, queridos, ele andou com Deus numa época difícil. Enoque andou com Deus numa época em que a maldade, o pecado, tinha ganhado grandes proporções. Agora, o que chamou a atenção de Enoque, ele viveu pouco pelos seus dias, né? Ele viveu pouco. Ele viveu, se não me falha a memória, 365 anos. Um ano para cada dia do ano. Olha aí. Ninguém vai mais esquecer. Ninguém vai mais esquecer. Enoque viveu 365 anos e um dia para cada ano. Mas uma época em que as pessoas viviam 900, 600, 700. Metusalém viveu 969 anos. Morreu muito próximo do dilúvio. Então significa dizer que viver muito é bom viver muito. Quem quer viver bastante? Todos nós queremos ter longevidade, né? Mas, se usar esses 2 homens, Metusalém e Enoque, nós vamos ver que Enoque viveu 365 e foi para os braços de Deus. Numa época em que o lodo, a maldade imperava numa dimensão que Deus resolveu destruir o mundo. E ele se destaca
dizendo: olha, tudo que os homens estão fazendo, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Vamos fazer certo. Porque lá atrás, Pedro vai dar testemunho, vai dizer dele que Jesus iria vir, ia julgar esses homens com as suas miríades de anjos. O livro de Gênesis não vai dar essa informação, mas Pedro tem essa informação para passar para nós. E ele disse: eu não quero passar por essa condenação, eu vou andar com Deus, eu vou servir a este Deus. Mas toda a humanidade da sua época não queria saber de Deus, mas Enoque disse: não, Deus vai tratar com este povo, e eu vou andar com Deus. Você percebe, irmãos? Mas cadê a Bíblia de Enoque? Ele não tem Bíblia. No original, irmãos, até o nosso escritor aqui, ele vai dizer assim. Veja o versículo 5. Versículo 5 vai dizer assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara. Segunda vez a mesma palavra. Visto como antes da sua transladação, terceira vez, alcançou o testemunho que agradara a Deus. Ele, no original, aqui, o escritor vai dizer que lhe agradou ao Senhor. Lá diz que ele andou com Deus. Não importa se agradou, se andou, ele andava de forma que agradava ao Senhor. Hebreus vai dizer que ele agradava ao Senhor. Lá diz que andou com Deus, não importa, mas ele vivia de um jeito que Deus tinha prazer de estar com ele. E olhou para Enoque em meio àquele lodo e viu um homem diferente. Por 300 anos, Enoque se manteve firme. Impressionante, irmão. Impressionante como pode um homem, no seu tempo, ser tão diferente dos demais. Por isso que ele entra aqui, ó. Trezentos anos, irmãos, não é 300 dias. Se manter no meio de uma geração perversa, dizendo: tudo isso que esses homens estão fazendo, Deus vai tratar um dia. Ele pôs isso na sua mente. Ele aprendeu dos seus pais que Deus não queria aquilo. E ele se manteve puro. O irmão Jander vai dar uma... Pai do Senhor. Pai do Senhor. Sim, é bom ressaltar que esse segundo Enoque faz alusão de Cristo. Porque o primeiro Enoque está em Gênesis 4:18. Ele perde a terra prometida. O segundo Enoque, ele anda com Deus. Amém. Amém. É uma vida diferenciada. Pode usar o microfone. Ele está pedindo uma ajuda para falar a respeito desses dois Enoques que o irmão se reportou. Esse segundo Enoque faz a imagem de Cristo, porque o primeiro Enoque está em Gênesis 4:18, que Enoque nasceu de Irade. Esse Enoque, ele perdeu a fé, perdeu a terra, mas o segundo Enoque, ele faz o compromisso de andar com Deus. O primeiro Enoque é o Adão, o segundo Enoque é Jesus Cristo. Muito bem, porque aparece um outro Enoque antes dele, na genealogia. Muito bem. Vamos prosseguir um pouco mais, que nós temos aqui poucos minutos para falar desses homens, né? Terceiro, Noé. A confiança de Noé.
No seu sermão escatológico, Jesus se referiu aos dias de Noé como uma época de insensibilidade espiritual. Foi uma geração à semelhança da nossa imediatista. Foi aqui e agora. Nos dias de Noé já se vivia uma espécie de hedonismo, porque todos se preocupavam apenas com aquilo que se dava prazer imediato. Eles não perceberam, mas Noé sim. Quando ninguém conseguiu ouvir Deus, Noé ouviu. Pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas ainda que não se viam. Temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Esse aqui é o terceiro antes do dilúvio, porque com ele se fecha o mundo antes do dilúvio e depois do dilúvio. Ele é na galeria, ele é o terceiro, e assim depois nós iremos falar sobre o mundo pós-diluviano. Noé, irmãos, ele entra aqui como gigante, porque durante 120 anos, ele vai exercer um trabalho, porque ele vai receber de uma forma, nós não sabemos como, se foi um sonho, ou se foi por teofania, ou nós não sabemos, mas o que sabemos é que ele foi avisado do que Deus iria fazer. Deus ia destruir o mundo. E quando Deus assim vai fazer, ele vê um homem diferenciado. Então Deus vai lhe dizer a Noé: eu vou destruir o homem que criei. Prepara para ti uma arca. E ele vai, a Bíblia diz que não só ele creu, mas como também temeu. Ele teve temor. Irmãos, Noé, ele pesou as palavras de Deus e lançou mão de uma construção de uma enorme embarcação. E com aquela embarcação, ele poupou a sua família e condenou o mundo. Embora ele não conseguisse ninguém, nem os seus vizinhos, nem os seus parentes, mas ele fez algo de uma importância muito grande. O que ele fez tão importante? A arca. A arca... Pastor Paulo. Talvez seja isso que Tiago vai se referir. A fé sem obras é morta. É morta. Se ele acreditasse na palavra de Deus, mas não fizesse a arca, ele ia morrer junto com todo mundo. Então ele creu, mas fez. Então, quando nós cremos, nós temos que fazer. Não é fazer primeiro. Depois que creu, depois que recebeu a revelação. Por que Caim pereceu? Ele foi avisado, não creu na palavra, por isso que ele era filho do maligno. Ele ouviu a palavra de Deus, o aviso de Deus, não abraçou o aviso de Deus, não fez o que Deus mandou e pereceu. Pereceu. Muito bem. Agora, vamos aqui abrir um pouquinho a vida desse homem Noé. Irmãos, nós, como humanos, nós queremos ter resultado do nosso trabalho, sim ou não? Se alguém dizer assim, olha, você vai trabalhar na minha empresa e você não vai ter salário, você aparece lá no outro dia? Porque você gosta do seu patrão? Eu vou trabalhar por hobby? Não. É, porque eu gosto, mas sem salário? Você não vai aparecer lá mais. Só porque você vai ficar olhando para a carinha dele, sabendo que no final do mês você tem tantas contas para pagar?
Queridos, Noé era um homem. Um homem. E você, durante 120 anos, falar a mesma coisa e não ser ouvido, irmãos, você precisa ter muita fé para que a sua igreja, que ele abriu, não tem ninguém. Ele abriu uma igreja, irmão. Ele abriu uma comunidade, ele abriu uma porta e pregou a justiça durante 120 anos e ninguém aceitava as suas palavras. Como um homem, ele é tentado, vamos olhar os revés das coisas. Quando você fala e você não tem resultado, você é tentado a fazer o quê? Desanima, desistir. E você pensa que não tem um diabinho dizendo, Noé, você não acha que você perdeu o juízo? Ou você acha que não? Eu quero ver o Marcos pregando aqui, sem ninguém, um ano, sozinho. Vou abrir a porta da igreja, não tem porteiro, não tem ninguém, pregando. Quem quer aceitar Jesus? Ninguém. No próximo domingo, próxima semana, não tem resultado. Queridos, com o tempo, eu estou errado e todo mundo está certo. Porque só eu no mundo. Só existe um homem no mundo, chamado Noé, dizendo uma coisa, e os demais não. Então, eu sou tentado a entender que eu estou fora do eixo. Esse aí, vamos assim dizer, que ele olha assim para o mundo, ele vai ver pessoas pregando, igrejas, dizendo a respeito de Jesus. Para ele é difícil, mas para Noé, irmãos, não tinha ninguém. Não tinha uma pessoa que ele pudesse dizer assim, esse aqui compartilha o mesmo pensamento que eu tenho. Ele está dizendo o que eu penso, aceitando as minhas palavras. Queridos, estava pensando isto, isso é difícil, irmão. Você levar uma coisa sozinho neste mundo nas costas. Dizer algo que o mundo inteiro não comunga com a sua fé, com o que você fala. Porque para nós que pregamos, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para nós que pregamos, depois que... Agora, para nós que pregamos, Noé tinha a mulher dele, os 3 filhos e 3 noras. Eu acho que é o começo de um bom rebanho. Porque quem creu primeiro foi ele. Ele recebeu a revelação, ele creu e começou a fazer. Meu filho, conta comigo, pai. Vou ajudar. Os 3 filhos, as 3 noras e a mulher. Porque ele não entrou no barco sozinho, não. Graças a Deus por isso. E, vamos e venhamos. Às vezes, a maior dificuldade que a pessoa tem é dentro de casa. A maior dificuldade é dentro de casa. Às vezes por culpa da gente. Às vezes por culpa dos da casa da gente. Mas às vezes por culpa da gente também. Mas ele contou com a esposa. Coisa boa contar com a esposa. Contar com os filhos e contar com as noras. Contar com as noras. Acho que é muito importante isso. Agora, a revelação foi dada a ele, ele abraçou, ele creu. Agora, era muito pouco perto do mundaréu de gente que existia naquela época. Isso aí era muito pouco, mas foi um bom começo. Um bom começo. O escritor Hebreus vai reportar-se de Noé. A família foi um agregado. Um agregado. Essa é a realidade. Agora,
Eu estava dizendo aos irmãos que nós que pregamos, e depois que parece que você termina a mensagem, já aconteceu isso comigo algumas vezes, e a gente percebe que não foi da forma que você esperava. Queridos, a gente vai para casa. Leva puxão da orelha da mulher, leva puxão da orelha do filho, leva puxão da orelha da nora. Todo mundo. Meu Deus, está errado. O que aconteceu hoje que você não... O que foi que aconteceu hoje que você se perdeu? Queridos, você não consegue dormir. Vocês não sabem o que a gente passa. Você não fica assim muito para baixo, irmão. Porque as pessoas que lhe ouviram não estavam aceitando muito, você não conseguiu atingir os resultados. Agora imagine um homem de 120 anos, não tendo nenhum. É isso que eu queria passar para os irmãos. Quando você trabalha e você não encontra resultado, o desânimo chega muito perto da porta do seu coração e dizendo, pare. Lembrando aos irmãos que não era um homem, que tinha sentimentos, que queria ter assim, dizendo, olha, o que eu estou fazendo, eu quero resultado. E não consegue resultado nenhum. E continua no exercício das suas funções, com aquilo que dizendo que Deus me disse 50 anos atrás, eu estou fazendo hoje, preparando esta arca. 80 anos, ele e a sua família, os meninos, 100 nasceu logo no primeiro ano, praticamente, da construção da arca. Porque com 102 anos, quando ele aparece, ele tem ali, já tinham se passado já mais de 100 anos. O resultado pode ter demorado. Muito. Boa parte ele trabalhou com os dois, né? E as noras, né? Agora, outro contratempo, irmãos, é que você está fazendo algo que você construir um barco num lugar árido e dizendo para as pessoas que vai chover. Tudo, irmãos, era contra ele. A mensagem o povo não acreditava. E ele estava construindo um barco dizendo que ia ter chuva. E acreditar nessas palavras e as pessoas dizendo assim, esse homem é doido, essa família aí. Ou como que dizendo assim, só um minutinho, irmão. Para onde você está indo? Eu estou indo para lá. Não, você não quer se divertir um pouco? Divertir por quê? Vou lhe mostrar um velho caduco que está construindo um barco e pregando aí, dizendo que Deus vai mandar uma chuva, que vai inundar o mundo. E vamos dar risada um pouco? Parece que tinha essas coisas, porque não é possível. Só fechando, como aplicação desse tópico, Noé não viveu sob a opinião do mundo. Ele não se baseou na opinião do mundo. Você não pode reger a sua vida baseado na opinião do mundo. Ele se baseou, se fundamentou a sua vida no que Deus falou para ele. Você não pode olhar para a mídia dizendo, a mídia está batendo uma regra e eu vou acompanhar esta regra. A opinião do mundo não serve para nós. Jesus falou a respeito se reportou a respeito de Noé, né? Diz, como foi nos dias de Noé. Irmãos, é diferente de hoje. O povo escarnecia, irmão, do velho. Não acontece nada, você é doido. É 100 anos que esse velho está aí batendo martelo aí, junto com os filhos. Não acontece nada, não vai chover nada. Nunca choveu,
vai acontecer nada. Jesus vai voltar aqui, voltar o quê? Esses dias eu estava assim, exatamente conforme a nossa irmã está dizendo, estava conversando com uma pessoa no centro da cidade e diz, olha, Jesus vai vir. Mas você acredita nessas coisas? Mas por que não? Você acredita na Bíblia? É assim, irmãos, que o mundo está vivendo. O mundo não, muitas pessoas não querem mais saber de nada. Mas vamos avançar aqui, que nós temos um grande gigante, agora depois do dilúvio, que é Abraão. A fé que faz ver o invisível. A obediência de Abraão. Após ter falado sobre Abel, Enoque e Noé, o autor agora foca o seu argumento sobre a fé da pessoa de Abraão, o patriarca da nação hebreia. Todos os nomes citados anteriormente são tidos como exemplos de fé, mas nenhum deles havia se tornado um modelo para os judeus, como fora Abraão. Quando chamado por Deus, Abraão obedeceu e sua fé o guiou, mesmo quando não sabia para onde ia. Mas Abraão não era apenas pai dos judeus, ele era pai de todos os que creem. Os cristãos devem seguir suas pegadas, com a mesma obediência e a mesma fé do amigo de Deus. Olha, irmãos, o escritor ele vai usar muitos versículos para falar de Abraão, porque esse nome é conhecido em todo o mundo. Seja eles muçulmano, seja cristão, você vai falar Abraão, seja judeu, e Deus disse que o nome dele seria engrandecido. Então as religiões do mundo, as grandes religiões, têm como Abraão um referencial. Agora, a fé de Abraão fez toda a diferença. O que leva ele ter por detrás dele esse nome, essa referência? A fé. A fé. Queridos, nós vivemos hoje numa época assim, eu creio que para Abraão também foi muito difícil, porque se desprender da sua família e receber e obedecer um chamado com a idade que Abraão estava, difícil, viu, irmão? Porque é uma idade que você está já se preparando para comprar uma cadeira de papai. 75 anos de idade, sem filhos, sem nada, e recebe um chamado para deixar a sua casa, deixar o seio da sua família, dos seus parentes, e partir para uma terra que você não sabe para onde você vai. Mudança, irmãos. Quando você vai se mudar, é necessário todo um preparo. Tem gente que não muda antes de primeiro ir lá ver essa nova casa, fazer o trajeto dali para o trabalho, quanto tempo vai gastar, os filhos, como vai ser, o ambiente. Eu, quando vim mudar aqui para ali onde estou morando ali, eu fiz um apanhado de informações. Eu fui na padaria conversar com algumas pessoas, perguntar como é o ambiente do bairro, como a segurança, como funcionam as coisas por ali, como ia ser a minha vida para o trabalho. Eu marquei o tempo que eu ia gastar, coloquei no relógio na tal hora, aí cheguei no trabalho, olhei, vou gastar 25 minutos de jornada. Tudo esquematizado, preparado, tudo assim já ajeitado, porque não quero ter surpresa. Agora um homem sai
E as pessoas dizem, para onde você vai? Com a sua família? Não sei. Irmãos, só que é muito lindo, irmãos, porque a Bíblia vai trazer que ele fez de forma parcial. Como que dizendo, é um homem que está fazendo. A Bíblia não esconde as falhas de Abraão, mas nada tira dele de ser esse gigante. Sabe por quê? Porque a fé em Deus, mesmo que você sucumbe, que você desce às profundezas, esta fé ressurge do abismo e você vem à tona novamente. Isso é lindo, irmãos. Resultado, quando você tem essa fé em Deus, você pode até afundar, mas em questão de fração de segundo, você ressurge como uma boia que se levanta. Isso é lindo, irmão. Deus levanta, sabe por quê? Porque é um homem. Ele tomou um atraso de 10 anos, irmãos, em Harã. Ele tomou um atraso. Deus disse, sai da casa do seu pai, dos seus parentes. Ele não fez isso. Ele disse, papai, vamos comigo. Sobrinho, nós somos muito amigos. Nós criamos animais juntos. Nós somos um sócio. Somos parceiros de pecuária. Nós criamos gado, nós temos ovelhas. Vamos juntos. Eu disse que não era. Ele trouxe. Ele sai, obedece, mas carregando bagagem. Às vezes ele não chamou, mas o outro ofereceu para ir. Pode ter ser. Ah, meu sobrinho, nós estamos tanto tempo juntos. Irmãos, quando a gente carrega bagagem, você vai tomando atraso. Você vai pegando o final da fila de novo. E não vai. Até que o pai morreu em Harã, ele seguiu a viagem. Agora, nós conhecemos bem a história dele, mas gostaria de fazer uma aplicação para nós hoje. Bem? Queridos, nós recebemos também muitas promessas de Deus. Sim ou não? Muitas promessas. Eu vou aqui trazer algumas. Deus prometeu para nós o quê? Perdão. Amém? Deus prometeu para nós que nós seremos seu filho. Somos filhos de Deus, uma promessa. Deus prometeu nos abençoar. Deus nos prometeu uma vida eterna. Deus nos prometeu que nós iremos ressurgir dos mortos. Deus prometeu Jesus prometeu que ia voltar. Há uma promessa para nós que esse mundo vai ser transformado. E João disse, viu um novo céu e uma nova terra. São promessas que nós olhamos, né? Deus prometeu que nós teríamos um final feliz. Jesus prometeu que ele vai triunfar. E por fim, ele prometeu que nós vamos morar aonde? No céu. Jesus prometeu que ia nos batizar com o Espírito Santo. Tantas promessas. Uma vida abundante. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantas promessas nós temos na Bíblia. Quantas. Abraão também recebeu promessas de Deus. Eu vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, você vai ser uma bênção. Aonde você colocar a planta dos teus pés, será teu. A sua descendência será como a estrela do céu, como a areia do mar. Um homem que não tem filho, uma mulher que é estéril, velhinha já. E ele velho, e passa 10 anos, nada. Daqui a pouco ele vai para o Egito, e do Egito ele sai lá cambaleando. E eu penso que lá do Egito, o rei do Egito falou, leva presente, me leva essa serva também, Agar. Ele traz Agar, quem sabe do Egito, e depois tem um filho com ela.
e promessas, e 25 anos depois, que Deus disse a ele, é que vai nascer o seu filho. Irmão, 25 anos depois, e o tempo passando, e não acontece nada. É isso que eu queria, essa aplicação que eu queria fazer para os irmãos, porque nós precisamos da fé para viver. Queridos, nós acreditamos nas promessas de Deus e vivemos por ela. Essa é a realidade. Nós acreditamos nas promessas de Deus e vivemos por ela. Porque se você deixar de acreditar nessas promessas, você não vive mais. A grande parte, nós temos que olhar para frente. Olhar para frente e se assegurar que tudo isto vai acontecer. Fé. Agora, queridos, hoje, amanhã, depois da manhã, passam-se os anos e o crente começa a ser tentado como Abraão foi tentado. É isso, essa aplicação que eu estou fazendo para os irmãos agora. Abraão, os anos iam passando, ele via que não acontecia o quê? Nada. Peregrinando, problemas no Egito, volta. Quando ele volta do Egito, os pastores de Ló e os seus pastores brigam. E a coisa fica tão acalorada que Abraão diz, olha, para resolver o problema, se você for para um lado, eu vou para o outro. Significa dizer que o negócio estava forte, irmão. Forte. É isso que eu quero passar para vocês nesta manhã, e os alunos que nos acompanham até esse momento. É que os dias vão se passando, primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. E as promessas? Parece que não muda. E tem um agravante, irmãos. Existe um agravante. Sabe qual é o agravante? É que de repente você perde o emprego. Segundo agravante, de repente você fica doente. Terceiro agravante, calúnia. Quarto agravante, você não é bem recebido. Problemas com a sociedade, problemas no país. E todas estas setas começam a se aproximar. E você fica pensando assim, mas eu tenho tantas promessas. Deus prometeu. E agora parece que o vento está soprando para o meu barco, e meu barco, em vez de avançar, está recuando. Mas, fator tempo. Vocês estão conseguindo caminhar junto comigo? O fator tempo. As coisas parecem que vão piorando. Esses crentes aqui, irmãos, agora abraçaram a fé. Agora está complicado para eles. Vocês estão entendendo o que o escritor está querendo trazer aqui a lume? Agora que eles deixaram o judaísmo, sofrem de Roma, pressão dos seus patrícios, o banco é saqueado, os seus dinheiros são saqueados. E se Jesus ficou tão contente quando eu aceitei, por que Ele está permitindo esses problemas da minha família? Tribulação, noites mal dormidas, porque eu abracei a fé. Está dando tudo errado. Urias, parece que antes era melhor. Na minha comunidade onde eu participo, parece que também não está bem. Lá na empresa sou perseguido. Meu salário foi achatado. Não tenho promoção. Tantos revés e o tempo passa.
primavera, verão, outono, inverno e nada muda, então eu vou parar. Você é tentado a parar por causa das circunstâncias da vida. É o meu filho, é a minha filha, é o meu neto que está me fazendo chorar, tantos problemas, muitos conflitos. Queridos, é no meio desses revés que o lírio floresce no pântano. É no meio de todos esses problemas é que esta carta chega para dizer para aqueles crentes que viveram quase 2000 anos atrás, dizendo: olha, vocês não podem voltar. Vocês não podem voltar. Voltar vai ser pior. Voltar para o velha aliança vai ser pior. Vocês precisam ter fé para continuar e acreditar que todas estas promessas vai acontecer. E é fiel aquele que prometeu, e que se vocês recuar, Deus não vai ter prazer nas suas vidas. Aos Gálatas. É o que eu estou dizendo hoje para vocês, nesta manhã. Mesmo que estas setas cheguem nos seus ouvidos, mesmo que você esteja enfrentando esses problemas, Jesus não prometeu uma vida de mar de rosa para ninguém. Disse: no mundo tereis aflições. Pegue a sua cruz, tenha bom ânimo e siga-me. Você pode ter certeza de uma coisa: nenhuma das promessas de Deus vai falhar. O que Deus prometeu para Abraão, cumpriu. Todas. É velho? É. Tem 99 anos? Tem 99 anos. E quantos anos tem Sara? 90. Vai ter um filho. Isso é bonito, irmãos. Sabe uma coisa? Se você tem promessa de Deus, pode acreditar, vai cumprir na sua vida. Pode acreditar, vai cumprir. Pode passar os meses, pode passar os anos. Deus vai fazer cumprir na sua vida. Os problemas vão surgir, as dificuldades vão surgir, mas a palavra de Deus permanece para sempre. José é um exemplo de muita fé. Vocês conhecem a sua história, vocês conhecem muito bem. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é a fé dele, que o nosso escritor vai dizer, é que ele, quando ele vai morrer, ele vai fazer um pedido, e ele teve tanta fé, irmãos, tanta fé, porque, queridos, o mundo tem a sua força, sim ou não? Tem a sua força. Não tem o poder de Deus, mas tem a sua força. Ele não quis construir império no Egito. E nem deixar os seus ossos. Tinha tudo para ele construir um império. Ele foi governador do Egito. Ele tinha tudo para dizer: sabe uma coisa? Eu vou construir o meu império aqui. Vamos nos fortalecer, porque o Egito era uma potência. Eu não vou aqui desmerecer nenhum país, porque eu não conheço tudo. Dizer que o país tal. Mas era um grande referencial. Era o maior referencial da época. Ele não quis fincar raízes no Egito. Diz: vamos ficar por aqui, vamos construir nosso império. Ele disse: sabe uma coisa? Esse povo vai sair daqui. Nós temos promessas de Deus de sair desta terra. E quando vocês saírem daqui, leve os meus ossos. Sabe o que é isso? Fé. Nós temos uma promessa de sair desta terra, para uma terra que Deus prometeu aos meus pais. Isso aqui no nosso lugar. Embora sendo uma potência, não vamos fincar a nossa vida nesta terra. Queridos, nós não somos daqui. Não pense aqui. Não deposite todas as suas esperanças aqui. Faça como José.
Vive aqui, mas pensando lá. Se isso aqui virar mar de rosa, fica um perigo. Perigo. Coloca a sua fé em ação. Pensa naquilo que Jesus prometeu, uma cidade no céu. Moisés é o grande exemplo. Ele tinha tudo para ser um popstar, um faraó, um homem muito importante no Egito. Mas a fé fez toda a diferença. Ele pensou o seguinte: se eu pensar aqui, é a minha pequenar. Palavras da ministra da Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Nós não queremos apequenar o Supremo. Pensar somente no Egito, embora ser tão importante, esse é apequenar. Eu quero tomar uma atitude que vou resolver 2 problemas. Primeiro, confiar nas promessas de Deus. Segundo, descer da posição que eu estou e abraçar os meus contemporâneos, porque são escravos. Irmãos, uma das coisas que o ser humano é tentado, quando ele está lá em cima, esquecer-se da base. É descer os degraus. Eu já falei certo, degraus, né? Porque geralmente eu falo degraus, né? Falei certo hoje. Vocês têm que dar uma nota 10 para mim, né? Né? Deu risada. Orem por mim, meu Deus, para que Deus me ajude a melhorar. Quando você está numa posição elevada e você tem que olhar e dizer: eu vou descer para me associar com aqueles que estão lá embaixo, ainda mais escravos, irmão, sendo que eu sou o próximo a ser faraó, vivendo no apogeu do Egito, aqueles escravos que estão lá, povão que sofra, está pagando. Eu sou homem importante no Egito. Eu vou abrir mão disso aqui e vou descer todos esses degraus e vou lá embaixo abraçar os escravos, sofrer com eles, porque eu estou vendo lá na frente uma grande promessa de Deus. Queridos, abra mão, se for preciso, mas não abra mão das promessas de Deus na sua vida. Não abra mão. Mas eu tenho que descer, desça. Aí as pessoas vão dizer: mas Moisés, você não estava lá no palácio? Agora você está aqui, no meio desses favelados, nesses homens sem futuro. Porque escravo não tem futuro, irmão. Não era que ele não era uma nação egípcia, não tinha ali os documentos que lhe davam as condições de viver. Eram escravos no Egito. E Moisés disse: eu vou descer e vou viver com esse povo, porque esse povo tem promessa de Deus. Depois, por fim, nós temos aqui a ousadia de Josué. Acreditar que aquelas muralhas iam cair. Isso é muito lindo, irmão. É você crer naquilo que você não está vendo. Quero terminar, não vai dar o tempo, mas eu quero lembrar de um testemunho de uma menina que o pastor disse: nós vamos orar para que Deus mande chuva. E a menina na escola dominical, e o pastor dizendo: vocês vêm à noite, vamos continuar orando, porque Deus precisa mandar chuva. E a menina, à noite, chegou com guarda-chuva na igreja. Eu disse: por que você trouxe guarda-chuva? O pastor não está pedindo para que nós estivéssemos em oração para Deus mandar chuva. Eu já trouxe o guarda-chuva, porque eu estou crendo que Deus vai mandar chuva. Já vim preparada. É você crer assim. É você crer que Deus vai fazer. O que Deus prometeu vai fazer. Então venha para o culto já com guarda-chuva. Que Deus vai mandar as bênçãos que Ele prometeu para a nossa vida. Queridos,
As horas passaram rapidamente e depois vocês podem ler como lição de casa, tá bom? Falar sobre Raabe, falar sobre Josué e falar sobre esses outros gigantes da fé. Que Deus abençoe e continue abençoando vocês e que vocês possam fazer uso da fé. E se vocês estão passando alguma dificuldade, e às vezes a gente fala as coisas e depois tem dificuldade de sustentar, né? Sendo assim? Eu, essa semana, passei assim, um problema muito sério de garganta e então, não estou bom até, assim, muita dificuldade. Minha garganta está um pouco inflamada. E eu falei, a minha irmã disse, você vem aqui que eu vou aplicar uma bezetacil em você. E eu disse, tá bem. E eu cheguei na casa dela, quando eu vi a seringa em cima da mesa, eu falei, não quero não. Mas você não falou que... Eu falei, mas estou com dificuldade de tomar essa injeção. A gente, como ser humano, temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, às vezes sustentar, né? Mas eu disse, sabe uma coisa, eu vou me submeter e vou tomar essa injeção que dói muito. Queridos, somos humanos e falhos, mas vença pela fé, acredite que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que você está pensando, do que você está desejando, daquilo que você está passando. Tira assim as frustrações, a ansiedade. Acredite que essa muralha vai cair. Acredite. Né? Acredite que esse cenário vai mudar e que Deus está pelejando por você na sua caminhada da fé. Nada disso que você está preocupada vai acontecer. Nada disso vai acontecer. Acredite, nada vai acontecer. Porque Deus está controlando tudo.